Quem faz parte do corpo de Cristo aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Me encontro muito feliz, tá? Eu não sei quem é que está aí com a parte da Bíblia. Eu estava observando que vocês estão utilizando revista e atualizada. Vocês conseguem a revista e corrigida? Ok? Porque nós usamos a revista e corrigida, e essa Bíblia aqui, ela é revista e corrigida. Vamos lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. Primeiro livro de Samuel, capítulo 25. O texto que o Senhor me deu, Deus me deu esse texto e eu não consegui mudar. Eu fiquei orando, pedindo ao Senhor acerca de uma personagem da Bíblia, alguém que deixou registrado suas atitudes, e Deus falou comigo acerca de Abigail. Podemos ler? Eu não sei qual é o costume da igreja, se quem quiser ficar de pé, ou eu costumo dizer que muitos ficam de pé, mas não reverenciam o Senhor de forma alguma. Mas vamos ficar de pé. O texto nos diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 25. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso. E tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. E estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem, Nabal. E o nome de sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa. Porém o homem era duro e maligno nas obras. E era da casa de Caleb. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens e disse aos jovens: subi ao Carmelo e indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tem tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, tendo falado a Nabal todas aquelas palavras em nome de Davi, se calaram. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão, e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho, e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo, conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada e cingiu também a Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens. E 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons, e nunca fomos agravados deles, e nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo.
de muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite. Todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa. E ele é um tal filho de Belial que não há quem lhe possa falar. Só até aqui, amados, a igreja pode se assentar. Irmã Marlene, porque a senhora leu 17 textos, 17 versículos? Porque nós precisamos entender o contexto dessa família. A princípio, nós observamos aqui uma situação entre duas lideranças. Nós estamos falando de duas lideranças, Davi e Nabal. Nós estamos falando de dois personagens. Um personagem cujo coração é segundo o coração, o próprio comportamento de Davi é o que agrada ao Senhor, um coração segundo o próprio Deus, a vontade de Deus. E nós estamos falando de Nabal, um coração inclinado a fazer o mal. E quando nós olhamos para o contexto da família de Nabal, nós observamos que dentro dessa família havia alguém que fazia diferença. E quem era esse alguém? Abigail. Para quem não conhece a história, o texto nos mostra aqui que enquanto Davi ajudou os homens de Nabal, e Davi agora, precisando da ajuda da parte de Nabal, ele recusa. É aquela famosa expressão popular de pessoas que são ajudadas, mas na hora que tem que ajudar, não ajudam. Quando a gente observa Davi agindo dessa forma, a gente pensa, mas Davi tinha um coração totalmente para Deus. Como pode ele querer se comportar da forma que ele se comportou? E qual foi a maneira que Davi se posicionou? Davi se posicionou de forma vingativa. Ou seja, enquanto os moços de Nabal, eles foram ajudados pelo líder chamado Davi, e agora Davi, que envia homens pedindo ajuda. Eu não sei se alguém aqui nessa manhã se chama Davi. Tem algum Davi aqui nessa manhã? Tem um Davi aqui, né? Por que nós, tem outro lá atrás, por que nós escolhemos o nome Davi para colocarmos nos filhos? Justamente pela história de Davi. Mas quando a gente olha agora o que Davi está expressando aqui, a gente consegue perceber o quanto Davi, ele era humano, o quanto Davi, ele era terreno, o quanto Davi, ele era natural como nós. E por que eu estou falando isso? Porque Davi, ele começa agora a se irar contra Nabal. A ira de Davi, ela foi tão grande, a ponto dele querer agora ir contra Nabal, contra a sua casa, contra as suas propriedades, e podemos dizer que também quem morreria seria a sua própria esposa. E eu quero ler aqui no versículo 21, se puder colocar aí, porque o texto vai dizer assim: e disse Davi, na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. É exatamente isso que eu estou falando. Por que a senhora está falando tanto de Davi? Porque Davi, nesse contexto, a gente fala muito de Abigail, mas Davi agora, ele precisa ser destacado, porque a posição de Davi seria, amados, uma posição totalmente contrária ao que nós imaginamos na vida de Davi.
Davi, ele iria exterminar uma família. Davi, ele iria exterminar um exército. Mas por causa da sabedoria de uma mulher, tudo isso foi anulado. E Davi agora ele começa a se irar, e ele usa essa expressão de tristeza e talvez até de arrependimento, porque ele vai dizer: nada lhe faltou e agora ele quer pagar mal por bem. E o versículo 22 diz: assim faça Deus aos inimigos de Davi outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo o que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Observe aqui, amados. Davi já tinha toda a intenção de exterminar a casa de Nabal, a família de Nabal, seu exército, seus meninos, tudo seria exterminado. Davi estava irado por causa de um mau posicionamento de um líder, por causa de uma atitude negativa. Davi, ele deixa a sua natureza terrena ser aflorada. E aí o texto, no versículo 23, diz que agora entra em cena alguém que vai fazer toda a diferença. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi. E se inclinou à terra, lançou-se aos seus pés e disse: ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome. Nabal significa tolo. E a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviastes. Isso aqui é muito profundo, amados. Abigail agora, ela se coloca na brecha de um marido tolo, de um marido grosso, de um marido insensível. Abigail agora, ela se coloca como pacificadora. Ela entra no contexto dessa história aqui, apresentando várias características. E como hoje nós estamos nessa manhã, neste ambiente, para destacar o Dia Internacional da Mulher, Abigail agora ela está sendo apresentada não somente para as mulheres, mas também para os homens, de uma forma positiva, para nós entendermos a importância da sabedoria de uma mulher no meio de uma adversidade. Nós estamos falando aqui de contexto natural, um contexto familiar natural. Nós estamos falando de um contexto espiritual. Nós estamos falando de um contexto secular, porque nós falamos de exércitos, de homens, de guerreiros, de líderes. E aí a pergunta fica: o que Abigail tem para nos ensinar nessa manhã? Eu destaquei algumas características de Abigail, porque Abigail ela se coloca no meio. Abigail se coloca no meio
de 2 líderes. Ela se coloca à frente, onde Davi estava querendo exterminar a sua casa, exterminar as propriedades de Nabal, exterminar o seu exército. E ela, como sábia, ela se apresenta diante de Davi e se coloca no meio, não para guerrear, mas para apresentar uma solução diferente, sem arma, sem espada, sem grito, usando de sabedoria. Então, a primeira coisa que eu já começo a destacar aqui, além das características, porque eu não sei se vocês observaram, no texto que nós lemos, quando nós discorremos, Abigail, ela foi apresentada como uma mulher formosa e uma mulher cheia de sabedoria. Muitas vezes, mulheres acham que já é o suficiente ter um exterior positivo. A Bíblia nos apresenta Abigail como alguém de uma ótima aparência, como uma mulher formosa, exteriormente falando. Só que isso não é o suficiente. Por que eu estou falando isso? Porque dentro das nossas igrejas, existem mulheres com belezas absurdas. No nosso contexto de igreja, nós conhecemos mulheres que se vestem muito bem. Mulheres que fazem parte de um contexto familiar, cujo sobrenome é de destaque na sociedade. Mas a condição espiritual dessas mulheres é uma condição absurda, a ponto de ser reprovada diante do Senhor. Só que o quadro de Abigail que está nos sendo apresentado aqui é de uma mulher que, além de ser formosa na sua aparência, ela era carregada de sabedoria. Então o que eu entendo aqui, pode botar um pouco mais de retorno? Acho que sumiu o retorno. Então o que eu entendo aqui é de que não é suficiente, mulheres, a beleza exterior. Não é suficiente eu chamar atenção apenas pelo que eu sou do lado de fora. Abigail agora, ela vai apaziguar uma iminente situação, e ela faz desse contexto algo muito atual. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, que esse relato aqui não é apenas para nós lermos como algo que ficou registrado na história de Davi. Abigail, ela não aparece como se tivesse caído de paraquedas. Abigail, ela entra no meio, no contexto dessa família, para nos ensinar como mulheres e também como homens, a sermos pessoas que venham desejar a ser pacificadores. E uma das características, ou por que não dizer a primeira característica, fora a beleza física de Abigail e a sua sabedoria, é que Abigail era uma mulher que sabia apaziguar uma situação difícil. E eu quero dizer para as mulheres que estão nesse recinto, e também, por que não dizer para os homens, que apaziguar também vai nos destacar como uma mulher com sabedoria, ou também um homem com sabedoria. Marlene, o que é apaziguar? Apaziguar é não você jogar lenha na fogueira, não é jogar álcool num fogo que já está aceso.
grandes. Porque o contexto que nós estamos falando de família, nós podemos aplicar num contexto espiritual de igreja. E o que mais tem acontecido no seio da igreja? Falta de mulheres que se posicionem como aquela que carrega o balde de água para apagar a fogueira que já foi acesa. Abigail é essa mulher que se apresenta humilde, que se apresenta com uma postura de alguém que sabe respeitar uma liderança. Ela poderia chegar diante de Davi e dizer: eu sou mulher de Nabal. Ela poderia se posicionar com todo o glamour que ela possuía, porque Nabal era um homem de posses, Nabal era um homem de destaque no local em que ele morava. E outra característica que eu aprendo com essa mulher chamada Abigail é que o dinheiro não fazia a cabeça de Abigail. A posição de Nabal não fazia a cabeça de Abigail. E quantos de nós hoje queremos humilhar outras pessoas por causa de um sobrenome que é destacado na sociedade? Por causa de um posicionamento melhor ou superior no meio da sociedade. Nós estamos falando de coisa séria. Guerra é coisa séria. Inimizade é coisa séria. Para quem não entende, não leva a sério, não se falar dentro de um ambiente como esse é coisa séria. Mulheres que não se perdoam num ambiente como esse é coisa séria. Mulheres que, ao invés de apaziguar uma situação e ainda por cima piora a situação, está complicando e fazendo de uma situação séria uma situação mortal. Quantas mulheres já saíram da igreja por um mau posicionamento de uma outra mulher? Quantas mulheres voltaram para o mundo porque, ao invés de serem abraçadas no nosso meio, muito pelo contrário, foram expulsas do nosso meio? E Abigail entra em cena para acalmar uma situação. Nós não vivemos tempo em que devemos continuar com inimizades com aquele que convive conosco dentro das igrejas, dentro das nossas casas. Quantos irmãos não se falam dentro da própria casa? Quantos irmãos não se falam aqui dentro de vários ambientes religiosos? Por que isso está acontecendo? Cadê as Abigails que se comprometem a entrar, tomar a frente da situação, não para complicar? Abigail, ela não entrou no meio dessa situação para complicar. Até porque ela também já estava na iminência de ser morta. Até porque ela sabia que o que Davi estava sentindo não era qualquer coisa. A ira tomou conta de Davi. Deixemos de provocar as pessoas, queridos irmãos. Vamos parar de provocar as pessoas. Vamos parar, amado, de sermos pessoas egoístas. Não tem como eu falar de Abigail sem falar do egoísmo de Nabal, sem a arrogância de Nabal, sem a estupidez de Nabal, sem, amados, a prepotência de Nabal.
E sabe o que eu aprendo? Que mesmo eu estando convivendo com o suposto Nabal, aquilo não vai mudar o meu caráter. Abigail era mulher de Nabal. Abigail deitava com Nabal. Abigail tinha suas refeições diante de Nabal. E nem por isso Abigail se fez uma mulher arrogante. E porque nós queremos nos tornar pessoas insubmissas, descomprometidas com o reino de Deus. Se Abigail é o relato de uma mulher sábia, não pelos diplomas e pelas graduações que possui. A Abigail tinha tudo para ser prepotente. A Abigail tinha tudo para ser estúpida. A Abigail tinha tudo para imitar o seu marido. Mas ela assim não fez. Não tem como eu deixar de alertar sobre o mau posicionamento de muitas irmãs. Inimizades precisam se desfazer no nosso meio. Abigail tinha essa característica, apaziguar. Alguém chegou perto de você para falar mal de outra pessoa? Se coloque para apaziguar uma situação. Abigail acalmou aquela situação. Você consegue acalmar uma situação ou você coloca mais lenha na fogueira? Abigail agia com humildade. Ela poderia chegar diante de Davi, sou mulher de Nabal, homem rico, e falar: Davi, alguém do meu reino, alguém que está submissa ao meu marido, me contou algo. Mas não, ela se rendeu a Davi. Não adianta, amado, mudança é só diante de uma submissão a Deus. Quer vitória? Se posicione diferente diante de Deus. Quantos de nós estamos esperando tanta coisa de Deus, mas é Deus que está esperando tanta coisa
sei se está na tela, o versículo 25, que Abigail vai dizer: meu Senhor, agora não faça a este homem de Belial, a saber, Nabal, impressão no seu coração. Sabe o que Abigail estava dizendo? Não arranja problema, não arranja angústia, depressão, não fica doente por causa de pessoas que não valem a pena. Não deixa de vir à igreja por causa de pessoas que não têm um posicionamento correto diante de Deus. Não deixa teu coração ficar ferido por causa de pessoas que insistem em não querer mudar a sua condição de vida. Você vai sair da igreja, você vai voltar para o mundo. Você vai sair da igreja, vai voltar para o álcool, para as drogas, para a prostituição. Vai voltar para os braços dos amantes. Por causa de alguém que é Belial, que não tem temor a Deus, que não ama, que não perdoa, que é vingativo, que é opressor, que é maligno. Não deixa essa impressão fixar no teu coração, não. Vai ficar deprimido por causa de alguém que não cumpre com exatidão a palavra de Deus. Vai chorar, vai ficar doente, vai perder a noite de sono por causa da inveja de alguém, porque tem alguém te perseguindo, porque alguém falou que você desafinou uma nota, por alguém que falou que você não sabe pregar direito, por alguém que falou que você ainda não sabe dirigir um culto corretamente, por alguém que falou que você é uma pessoa estranha. Não deixe essa impressão no seu coração. Mulheres que têm perfil de Abigail, entende, amado, que não vale a pena perder a essência de Deus por causa de coisas pequeninas no nosso meio. E é isso que Abigail fala para Davi. Davi, não se impressione. E é isso que Deus está falando para nós, mulheres, nessa manhã. Mulheres, não se abatem por pequeninas coisas. Joga fora esse desejo de vingança no seu coração. Não se vinga. Deixa que a justiça pertence ao Senhor. Seja uma mulher que anseie por apaziguar discussões nas igrejas. Seja uma mulher que acalme o furor de muitos no nosso meio. Seja uma mulher e haja com sabedoria. Se tiver que contar até 50, conte até 50. Mas não rode baiana não, porque aqui não é lugar de rodar baiana. Lugar de rodar baiana é dentro do terreiro. Haja com humildade. Haja com educação. Haja com coragem. Haja com bondade. Porque o que a Abigail está fazendo é porque ela era uma pessoa bondosa. Quem é bondoso quer o bem do outro. Quem é bondosa pensa antes de falar. Quem é bondosa procura conhecer se a outra pessoa é sensível. Cuidado com as palavras. Cuidado, não seja agressiva nem agressivo. Haja com sabedoria diante de adversidades. Olha que coisa interessante, eu destaquei e eu quero que vocês observem.
Abigail, ela agiu diante de adversidade com sabedoria. E que tipo de sabedoria? Secular? Não. Ela agiu de forma pacífica, evitando derramamento de sangue. Desculpe o que eu vou falar, mas nós vivemos um tempo que é urgente agir com sabedoria e ser pacífico, porque senão sangue vai derramar no nosso meio. Vivemos um tempo difícil para servir a Deus, onde as pessoas não querem mudar o seu comportamento, onde pessoas querem agir conforme o coração está inclinando e induzindo a ela a agir. Mas Abigail usou de sabedoria diante de adversidade. E o detalhe: sabedoria não é responder na hora. Vá para casa, conversa com Deus, o fogo vai baixar, e você vai ver que se você fizesse o que você estava pretendendo fazer, você poderia até parar na delegacia. Porque as nossas leis mudaram. As nossas leis estão atingindo até aqui dentro da igreja. Tomemos cuidado com as nossas palavras. E a história de Abigail nos traz também um relato de coragem. Que tipo de coragem? De matar barata? Não. Porque eu sei que mulheres têm medo de barata, homens também. Mas a sabedoria de Abigail era muito maior, a coragem de Abigail era muito maior do que apenas matar uma barata. A sabedoria de Abigail, ela precisava pensar muito rápido. Ela precisava agir com prudência. Ela não poderia tomar nenhuma atitude errada. Ela não poderia instigar Davi ainda mais. E eu quero abrir um parêntese. Ainda que ela tivesse oportunidade. Porque ela mesma sabia que o marido era um Belial. Era hora de vingança de Abigail. Era hora de vingança para alguém que ela cansou de ver maltratar outras pessoas. Então não aproveite momentos para você se vingar de alguém. Deixa Deus conduzir a tua vida. Porque vontade de fazer com as nossas mãos, a gente tem muita vontade. Vontade de falar o que vem na nossa cabeça, a gente tem muita vontade. Mas Deus não nos chamou para derramamento de sangue. Deus nos chamou para sermos reconciliadores. Deus nos chamou para sermos pessoas e a coragem foi algo notório na vida de Abigail. A humildade e a submissão diante de Davi foi notória. Por quê? Porque ela reconheceu que agindo com paz, agindo com justiça, seria melhor do que agir com orgulho. Então deixa o orgulho de lado. Tem que pedir perdão, tem que abraçar. Eu te aconselho a abraçar e pedir perdão. Porque a falta de perdão e o orgulho pode te lançar ou me lançar dentro do lago de fogo. E sofreremos pelos séculos dos séculos. Eu estou já concluindo. Bondade e generosidade. A bondade causa impacto positivo.
a maldade causa um impacto negativo. Você consegue refletir 10 segundos e ver se você tem uma postura de uma pessoa que age com bondade ou age com maldade? Quem você é no contexto de Abigail? Você é aquela que baba, chega a babar para se vingar. Você é aquela que baba para ver a derrota do outro. Ou você paga para separar uma briga. Quem nós somos dentro dessa história? Será que eu sou Davi? Estou tramando, estou planejando uma vingança? Ou será que eu sou Nabal? Faço sem temor a Deus. Ou eu sou Abigail, que entro para apaziguar? Quem nós somos nessa manhã? Prudente ou sem prudência? Abigail, ela age sem impulsividade. Eu falo mesmo. Ninguém me segura. Nós temos mulheres assim. Eu não passo daquele portão para casa sem responder. Cuidado, porque você pode estar criando uma situação de derramamento de sangue. Então, queridos, Abigail é o relato de histórias atuais. Abigail é o perfil de uma mulher que nós estamos buscando nessa última hora na igreja. Abigail mostra a sua ação baseada numa avaliação cuidadosa das circunstâncias. Não agiu por impulso. Avaliou a circunstância. E eu quero fazer umas perguntas para encerrar. Como impactar positivamente? Como eu posso impactar a minha sociedade, a minha igreja, a minha família positivamente? Como eu tenho conduzido a minha vida? Com sabedoria ou com tolice? Quem eu sou? A que leva a lenha ou a que leva o balde de água? Quando você vem para a igreja, o que você traz? Álcool e fósforo ou balde de água? Abigail não é apenas uma história para conhecermos. Abigail é o relato de histórias como as nossas. E aí eu encerro fazendo uma pergunta. Pode vir. Como eu posso ser uma Abigail? Como eu posso manter um relacionamento saudável com o meu irmão? Como eu posso inspirar alguém positivamente? O que fazer para que eu seja uma inspiração para a minha geração? Hoje, 10 de março de 2024, Abigail está sendo lembrada como alguém que escolheu apaziguar
e segurar o freio, para que não haja derramamento de sangue. Que nós possamos ser como Abigail, mulher pacífica, mulher prudente, mulher humilde, mulher sujeita a Deus, mas também sujeita à sua liderança. Que Deus abençoe as Abigaís. Que Deus abençoe a igreja. E que possamos mudar o nosso comportamento para poder manter vivo aquilo que Deus quer escrever na nossa vida. A paz do Senhor, igreja.